Olá! Hoje vamos falar como cultivar e fazer mudas da linda planta colar de tartarugas. Essa planta tem ramos prostrados, de folhagens muito delicadas. Ela é nativa de florestas tropicais da América do Sul, principalmente do Equador, mas só agora que está chegando nas floriculturas do Brasil. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Se já gostou desse tema, então curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É novo aqui? Seja bem-vindo e se inscreva ativando o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Essa planta tem o nome botânico de Peperomia prostrata, porque ela tem esses ramos que crescem rente ao chão, por isso tem esse nome de prostrata. E esses ramos, quando encostam no chão, eles enraizam com muita facilidade. E isso é uma dica muito legal para a gente fazer muda e daqui a pouquinho eu já vou fazer. Suas folhas são tenras, semi-suculentas. Algumas literaturas até indicam como planta suculenta, mas ela tem um tecido que reserva água, mas não em quantidade grande, como acontece com outras plantas suculentas. Elas são pequenas, arredondadas, verdes e com esse desenho que dá o nome popular a essa planta. Fala a verdade, não parece um casco de tartaruga? E uma dica super legal no cultivo, para você ter esse desenho bem demarcado, é importante acertar na luminosidade. Ela não suporta sol pleno, mas também não gosta de locais muito escuros, ou seja, você tem que cultivar numa claridade bem intensa para ela ficar bem desenhadinha. E suas inflorescências são típicas das peperômias, ou seja, aquela espiguinha pequenininha sem muito valor ornamental. E uma dica super bacana dos próprios cultivadores é para a gente retirar as inflorescências. Isso porque a inflorescência vai tirar um pouco da força da planta e ela pode ficar com um aspecto não muito bonito. Quando ela começar a sair aquele rabinho com umas pequenas bolinhas na ponta, a gente deve retirar, deixando só a folhagem. E agora eu vou te dar algumas dicas de cultivo para a gente logo fazer um plantio e uma multiplicação dessa planta. Ela é uma planta nativa das florestas, como eu já falei, e para isso a gente deve cultivar em um substrato bem soltinho, mais poroso, mais fibroso e rico em matéria orgânica. E sendo nativa dessa região, ela também aprecia boa umidade, mas não suporta a terra encharcada. Então, olha lá, meia sombra, um ambiente com boa claridade, sem sol direto, uma terra bem soltinha e fibrosa, regas moderadas, porém, a gente deve colocar um pouquinho de fibra nesse substrato. Eu vou colocar daqui a pouquinho e uma dica super interessante com a casca de arroz carbonizada. A rega moderada, vale a pena a gente enfiar o dedo na terra e só molhar quando ou o vaso estiver leve ou quando o substrato estiver bem seco. E a adubação é mais praticada, a adubação equilibrada. Você pode vir a cada 3 ou 4 meses, colocar um pouquinho de bocacha ou humus de minhoca, revolvendo com o substrato existente. Agora vamos ver de pertinho como é feita a multiplicação, ou seja, as formas que a gente consegue propagar essa mudinha. E vou citar 3 dicas. As 3 principais formas de reproduzir essa planta são divisão de touceiras, estaca de caule e estaca de folha. Para fazer a divisão de touceira, eu estou pegando esse vasinho que está bem cheio, estou pressionando e eu vou dividir na raiz, no substrato, essa muda. Repare que o substrato é bem fibroso, substrato que veio do produtor. Pronto, estou com 2 mudas na minha mão. Se eu quiser fazer mais mudas, é só ir fazendo esse desmembramento para retirar as mudas. Você percebe que algumas folhas caíram. E isso não é problema, pois a gente pode transformar essas folhinhas em novas mudas também, só que o processo é bem lento. Vamos plantar essa muda que está mais cheia em um vaso muito bonitinho. E essa outra muda que está aqui, eu vou tirar alguns ramos para fazer a reprodução por estaca, pois como eu falei também no vídeo, ela enraiza com muita facilidade. Olha que legal, olha o tanto de raízes com terrinha que a gente já tem neste raminho. A gente pode puxar, já está enraizada, isso aqui também é uma nova muda. Como eu posso pegar pedaço desse caule e colocar para enraizar, sem raízes, deitados sobre a terra. Vamos ver?
Para fazer a reprodução por estaca, eu estou usando essa embalagenzinha aqui, que era de tomatinhos, para servir como uma mini estufa. Tanto a estaca de caule quanto a estaca de folha eu vou colocar aqui dentro. Também já estou usando uma terra estercada, um substrato de plantio. Olha, ele é rico em matéria orgânica, então deve ter composto orgânico ou esterco, terra, turva. A gente percebe muita fibra aqui já nesse substrato. E quanto mais soltinho, melhor é para o enraizamento das novas mudas. Mas eu não vou usar ele puro, eu vou acrescentar mais uma parte da palha de arroz carbonizada. Excelente fibra para ajudar no enraizamento. Para enraizar essas estacas, eu vou colocar 2 colheres desse substrato pronto e 1 colher da palha de arroz. Vou revolver bastante, misturando bem. E depois é só deitar tanto os ramos quanto as folhas nesse substrato. Nivelei, vem com aquele ramo que a gente tirou da mudinha e eu vou deitar com as folhinhas para cima e as partes de baixo aqui encostando no substrato. Quanto mais deitadinho, mais ele enraiza. E essas folhinhas que caíram na hora do manuseio, eu vou colocar sobre a terra também, enfiando o cabinho, olha, essa pontinha aqui, ó, que é o pecíolo da folha. Após colocar as folhinhas e os ramos, vamos borrifar a água sobre o substrato. Fechar a caixinha para servir como estufa e colocar em um local com boa luminosidade, sem sol direto. Agora eu vou plantar aquela linda muda que eu tirei daquele vaso, nesse vaso cerâmico da Vila Barolô, uma linda peça que eu tenho aqui. Já coloquei drenagem, pois é fundamental, sendo uma planta semi-suculenta, ter drenagem no vaso. Ela tem orifício para saída de água, coloquei um cascalho e vou colocar a manta de drenagem sobre esse cascalho. Vou usar o substrato pronto para plantio e acrescentando um pouco da palha de arroz carbonizada. Para o plantio da muda já enraizada, pode ser 3 partes do substrato para 1 parte da fibra de casca de arroz carbonizada. Vou misturando aqui e colocando uma camada no fundo do vasinho. Vocês podem estar me perguntando, e se eu colocar mais tem problema? Não tem problema, é só para economizar na fibra da casca de arroz carbonizado. Pegar a muda com carinho, colocando os ramos para fora da terra. Quanto menos a gente manusear, menos cai folhinhas. E vou completar com esse substrato que eu preparei. Arrumar os raminhos para ficarem pendentes, ou se o seu vaso for maior que o meu, pode deixá-los enroladinhos que logo eles ficam pendentes. Pressiono levemente e a gente também faz o processo de irrigação, molhando após o plantio. E olha como ficou lindo o meu vaso. Essa planta pode ser cultivada em vasos, como também como forração de canteiros, de vasos de suculenta, até mesmo de mini jardins. Como também ficam lindas para vasos suspensos, como planta pendente e também jardins verticais.
Qual dessas opções você mais gosta? Como vasos ou forração de vasos ou como vasos pendentes? Olha aqui, eu pus um ganchinho nesse vaso e esse aqui vai ficar desse jeito. Deixe seu comentário, vou adorar saber qual opção que você mais gosta do colar de tartarugas sendo usado na sua casa. E aí, gostou de conhecer ou saber mais sobre a colar de tartarugas? Deixe seu comentário que eu vou adorar saber qual opção de cultivo você mais gosta. Muito obrigada por assistir e até a próxima!